Olá meninas, hoje eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre os DIUs, né? Que é um método utilizado como contraceptivo, muito utilizado em vários locais no mundo, né? E que no Brasil tem aumentado muito a procura nos últimos tempos. Então, como vocês já devem saber, a gente tem basicamente dois tipos de DIUs, né? A gente tem os DIUs não hormonais, que é o DIU de cobre e o DIU de prata, e a gente tem os DIUs hormonais, que é o Mirena e o Cailina. Os DIUs, no geral, ele tem uma alta taxa de sucesso como método contraceptivo e ele tem uma baixa quantidade de efeitos colaterais para a mulher quando ela está utilizando. E sem falar que ele também tem um custo acessível quando comparado com vários outros métodos contraceptivos, quando se divide, né, por mês e o tempo de duração. Os DIUs não hormonais, como o DIU de cobre, por exemplo, ele chega a durar 10 anos depois da colocação. O DIU Mirena, o Cailina e o DIU de prata, eles duram 5 anos. Mas o que é então o DIU? Então o DIU nada mais é do que um dispositivo intrauterino. Aqui, para exemplificar para vocês, por exemplo, esse aqui é um DIU de cobre, né? Esse DIU ele é introduzido através do colo uterino e ele é colocado dentro do útero, né? E ele fica fazendo a sua ação, né, localmente aqui dentro do útero. Então agora eu vou iniciar falando um pouquinho mais especificamente para vocês sobre os DIUs não hormonais. Então os DIUs não hormonais, como eu já citei anteriormente, é o DIU de prata e o DIU de cobre. Qual que é a principal vantagem desse DIU então? É o fato dele não ter nada de hormônio. Então para aquelas mulheres que não querem, né, utilizar nenhum tipo de hormônio ou que tem alguma contraindicação para a utilização de hormônios, o DIU de prata e o DIU de cobre são ótimas opções. E como que o DIU de prata e o DIU de cobre funcionam para prevenir a gestação? Então, tanto o DIU de cobre como o DIU de prata, eles vão ter a liberação de íons, né? No DIU de cobre vai ter a liberação do íon cobre e ele vai acontecer um espessamento do muco cervical e o cobre também vai agir na parte interna do útero, no endométrio, tendo uma ação espermicida, né? Para os espermatozoides que chegam, ele diminui a motilidade, tem essa ação espermicida, dificultando, né, então, a subida do espermatozoide e a fecundação do óvulo. E o DIU de prata, como que ele funciona? Então, na verdade, o DIU de prata, ele é uma combinação entre a prata e o cobre, né? O DIU de prata, ele não é unicamente de prata, ele tem a mistura desses dois. E ele vai agir muito similarmente ao DIU de cobre, então ele vai ter a liberação desses dois íons que vão espessar o muco, né, do canal cervical, impedindo a subida dos espermatozoides e diminuindo a motilidade dos espermatozoides. E também tem essa ação espermicida local. Então isso acaba sendo muito eficaz na prevenção de gestação. E qual que seria a principal diferença, então, entre o DIU de prata e o DIU de cobre? Então, assim, o DIU de cobre, ele vai ter uma duração de 10 anos, né? E o DIU de prata, ele tem uma duração só de 5 anos, então ele tem uma duração um pouco menor. Mas a principal diferença entre eles está associada ao padrão de fluxo e ao padrão de sangramento. O DIU de cobre, na maioria das vezes, ele acaba aumentando um pouco o sangramento, o período menstrual da mulher e acaba aumentando um pouco as cólicas também. Já o DIU de prata, ele promete não alterar o fluxo da mulher, promete manter aquele ciclo regular, sem aumento do fluxo e sem aumento das cólicas. Então a principal vantagem, né, associada ao uso do DIU de prata está relacionada à não alteração ou não aumento das cólicas e do sangramento. Qual seria a principal vantagem então do DIU não hormonal em relação ao DIU hormonal? A primeira vantagem está ligada ao preço, né? Então o DIU não hormonal, ele é muito mais barato, tanto o DIU de prata como o DIU de cobre, eles são DIUs muito mais baratos. Outra vantagem é em relação ao tempo de duração. O DIU de cobre, por exemplo, após a colocação, ele pode permanecer por 10 anos, né? Os DIUs hormonais, a gente sabe que o tempo de duração é de 5, no máximo 7 anos. Outra vantagem muito importante dos DIUs não hormonais está associada ao fato de eles não terem nenhum tipo de hormônio, né? Então, aquelas mulheres que têm contraindicação para a utilização de hormônios, elas são liberadas para utilizar os DIUs não hormonais. E qual seria a eficácia do DIU de cobre, né? Dos DIUs não hormonais? Então, eles têm uma eficácia muito alta, né? A eficácia deles é de 99,2% a 99,4%, né? A eficácia deles. Então, eles são métodos muito eficazes. E o que vale, eu acho que a gente sempre tem que ressaltar para as pacientes, né? É que com a utilização dos DIUs não hormonais, a paciente tende a continuar menstruando, né? Tendo o seu ciclo regular mensalmente, né? Ao contrário do que acontece com os DIUs não hormonais. E com a utilização do DIU de cobre, muitas têm a queixa após, né, a colocação de aumento desse fluxo. Então é muito importante que você oriente a paciente antes de fazer a inserção, antes de fazer a colocação, né, para que depois da escolha do método, né, ela esteja ciente de que é um efeito colateral que pode acontecer com a utilização desse método. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os DIUs hormonais. Então os dois DIUs hormonais disponíveis no nosso país são o DIU Mirena, né, que é este dispositivo aqui, tá? Então esse daqui é um DIU Mirena.
E a gente tem também disponível mais recentemente, né, o Carlena, que é muito similar ao Mirena, né? Só que ele tem um tamanho um pouquinho menor. Então, o que é o DIU hormonal? Então, o DIU hormonal, ele tem na haste dele, constituída por hormônio, pelo hormônio levonorgestrel, que é um análogo da progesterona. E qual que seria a função dessa progesterona presente no DIU hormonal? Então, ela vai agir principalmente dentro do endométrio, dentro do útero, né? Levando ao afinamento e atrofia desse endométrio, fazendo com que esse endométrio, ele, com o tempo, né, com o passar dos meses, ele pare de sangrar. E que boa parte dessas mulheres, né, com o uso dos DIUs hormonais, elas vão evoluir para um quadro de amenorreia, que é a ausência de menstruação, principalmente com o uso do DIU Mirena. E como que o DIU Mirena ele previne a gestação, né? Como que o Mirena e o Carlena previnem a gestação? Então, eles também vão levar um espessamento do muco endocervical, né? Fazendo com que o espermatozoide tenha uma dificuldade de acessar esse útero, esse endométrio, né? Ele também vai alterar a motilidade desses espermatozoides, fazendo com que eles não consigam se mover. E ele vai fazer também a atrofia e o afinamento desse endométrio, fazendo com que esse possível óvulo não consiga se implantar nesse endométrio, porque ele vai estar muito fino e atrofiado. E qual seria, então, a principal vantagem, né, do DIU hormonal em relação aos DIUs não hormonais? Está principalmente ligado ao controle do ciclo, né? Porque a gente sabe que a maioria das mulheres, depois que colocam os DIUs hormonais, elas acabam não menstruando mais. Então, tem um controle bom de ciclo. A gente pode usar para aquelas pacientes que têm um sangramento uterino normal, para aquelas pacientes que têm endometriose, né? Que são acometidas por muita cólica no período menstrual. Então, traz muita vantagem e melhora muito a qualidade de vida dessas mulheres que são acometidas por dismenorreia e por fluxo muito intenso. A durabilidade, né, dos DIUs hormonais é de 5 anos, tanto para o Mirena como para o Carlena. A taxa de eficácia dos DIUs hormonais, elas conseguem ser ainda maiores do que a dos DIUs não hormonais, chegando até a 99,8% a taxa de eficácia desses DIUs. Então, por mais que a taxa de absorção hormonal ela seja muito pequena, né? Como aqui a gente pode exemplificar, isso aqui é a quantidade de hormônio ingerida por uma mulher em uso de anticoncepcional via oral, e essa aqui é a quantidade de hormônio que é absorvida por uma mulher que está usando o DIU, por exemplo. Então, a gente percebe que a taxa de absorção, né, sistêmica, ela é muito menor, mas ela existe, né? Muito menor, mas existe. E quais mulheres que podem estar utilizando os DIUs, então? Tanto os DIUs não hormonais como os DIUs hormonais, eles não têm grandes contraindicações, né? Então, a maioria das mulheres pode sim utilizar os DIUs. Até mesmo as mulheres adolescentes ou que nunca tiveram filhos, né? Que a gente ouve falar às vezes de que nunca teve filho, não pode utilizar os DIUs. Muito pelo contrário, né? Se já teve a primeira relação sexual, a gente pode sim fazer a colocação do dispositivo intrauterino, independente de ser um DIU hormonal ou um DIU não hormonal. O DIU ele também pode ser utilizado por aquelas mulheres que estão amamentando, porque ele não vai alterar a produção de leite dessa mulher. E a colocação desse DIU, ela pode ser feita logo após o parto, né? Ou intracesárea, mesmo logo após a retirada do bebê, você pode fazer a colocação do DIU. Ou você deve esperar pelo menos 6 semanas após o nascimento do bebê para daí fazer a colocação do DIU para a paciente que está amamentando. Acredito que as principais contraindicações para o uso do DIU, tanto do hormonal como do não hormonal, esteja associada às alterações uterinas, né? A alteração estrutural do útero causada por algum mioma, né? Algum tipo que altere a estrutura do útero, ou até mesmo aquelas pacientes que têm malformações uterinas, né? Útero bicorno, que tem algum tipo de malformação que você não consiga fazer uma introdução adequada desse dispositivo dentro do útero. Então, a colocação do DIU, ela pode ser feita no consultório, né? Ou no centro cirúrgico. Vai depender do desejo da paciente, né? A colocação no consultório, ela é uma colocação muito rápida. A paciente vai sentir um pouco de dor na hora da colocação, porque é feita a introdução, né? Pelo colo uterino até a cavidade do útero. Ou se essa paciente tiver, né, não quiser sentir a dor ou por algum outro motivo, você pode fazer a colocação com sedação no centro cirúrgico também. Então, aqui para exemplificar para vocês, né, então o DIU ele é introduzido pelo canal do colo uterino, né, é colocado até na cavidade uterina, né, onde ele é liberado dentro do útero, ficando mais ou menos nessa posição. Tá? Então a colocação ela é muito simples. Na sequência é realizado, né, a retirada do dispositivo e o DIU permanece, né, dentro da cavidade uterina. Então sempre antes, né, da escolha do método, a gente sempre deve fazer a consulta ginecológica antes com a paciente, fazer o exame clínico e o exame ginecológico dessa paciente, avaliar se ela tem alguma possível contraindicação, né, para o uso do DIU, constatar, né, ter certeza que essa paciente não está gestante, que ela não está grávida, e na sequência você pode fazer a colocação, né, sempre
se atentar se essa paciente está com o exame de Papa Nicolau em dia, né, e programar a colocação. Explicar sempre muito bem para a paciente os efeitos colaterais, né, o que pode alterar no padrão de fluxo com a escolha do método, né, e na sequência você pode fazer a colocação. E o acompanhamento, né, após a colocação do DIU é um acompanhamento anual que toda mulher deve fazer, né, então você não precisa ficar fazendo pedidos sequentes de ultrassom transvaginal, você faz apenas um ultrassom após a colocação, após 30 dias, 40 dias após a inserção, para ver se esse DIU está bem posicionado. Caso ele esteja bem posicionado, você vai fazer o segmento anual. Então, quando essa mulher vier, né, para fazer o exame de Papa Nicolau, os exames de rotina, você vai avaliar o posicionamento desse DIU. Então, meninas, o que eu queria passar para vocês hoje era isso. Se vocês têm alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários que a gente vai vir para responder para vocês. E não esqueçam de se inscrever no canal.